Olá, meus amigos, mais uma vez aqui fazendo a terceira videoaula e essa aula bastante interessante, bastante importante, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É uma aula que trata exatamente sobre, vou abrir aqui, cálculos necessários para o projeto de molde de borracha. Então, queridos, essa parte, talvez vocês vão dizer, mas esses cálculos são complicados, não sei o quê, e eu confesso a vocês, tem muita empresa que trabalha fazendo moldes e passando trabalho e dando problema, né, tendo desperdícios, que não fizeram exatamente essa parte do cálculo. Isso aqui é uma parte fundamental para que você tenha sucesso no teu trabalho e vocês tenham assertividade nos projetos de vocês. Eu sou o engenheiro Jari, especialista nessa área de projeto de molde de borracha, projetos e processos, e eu vou ensinar a vocês a trabalhar de onde vocês quiserem como consultor especialista em projeto de molde de borracha. Certo? Então vamos à nossa aula, tá? Vamos à nossa matéria. Então, o que envolve. Nós vamos tratar exatamente, nessa primeira parte, sobre os cálculos necessários para projetos de molde de compressão e, se der tempo ali, não ficar muito longo ali, a gente vai abranger transferência. Depois, na parte de injeção, a gente vai fazer uma outra videoaula específica, porque a parte de injeção é bem peculiar. Mas essa parte de, principalmente no molde de compressão e transferência, eu tenho certeza que tem muitas empresas aí que deixam fora essa parte de cálculos e não executam e muitas vezes passam trabalho, fazem moldes aí que não atendem à necessidade deles e acabam tendo problema e não sabem nem por quê. Né? Então, essa é a parte que eu quero mostrar para vocês, a necessidade desses cálculos. Não são cálculos difíceis, tá? São cálculos bastante fáceis de fazer, mas que são muito necessários e fundamentais. Bom, vamos primeiro tratar sobre a parte de processo de compressão. Tá? Nós vamos ver compressão e transferência, mas vamos ver primeiro a parte de compressão, porque transferência é quase a mesma coisa, só tem um plusinho a mais, tá? No de transferência. Então, pegando de compressão, vocês vão entender logo a parte de transferência também. Então, aqui, só para a gente relembrar, né, sobre o molde de compressão, eu tenho aqui um molde, né, um desenho do molde com várias cavidades lá, certo? Aqui uma pecinha e tal, né? E só para a gente, então, lembrar o que é, se recordar, quem nunca trabalhou com projeto de molde de borracha, ou quem já trabalhou, relembrar aí, né? Vocês chovendo numa olhada aí, mas é importante vocês conhecerem. Então, que tipo de cálculo a gente vai abordar para fazer o nosso projeto de molde? Então, nós temos aqui o cálculo de compressão, aliás, de pressão específica do material, da borracha propriamente dita. Nós vamos ver o que é isso, o que é pressão específica do material. Depois, o cálculo de pressão de fechamento da prensa. Nós temos que saber fazer esse cálculo, nós temos que fazer esse cálculo para saber o porquê que nós precisamos calcular a pressão de fechamento da prensa. Depois temos que calcular a área do molde, isso aqui para vocês é chovendo molhado, é barbada, né? Mas precisa, né? O cálculo para definir o número de cavidades em função dos cálculos acima, ou seja, do cálculo de pressão específica, do cálculo de fechamento da prensa. Um exemplo para vocês assim, não adianta eu querer colocar num molde lá de X cavidade, vamos chutar lá 30, 40, 50 cavidades do molde, se a minha prensa não tem capacidade de pensar aquilo ali. Né? Então, o que vai acontecer? Ela vai acontecer que a nossa peça não vai ficar bem formada, vai dar muito problema de rebarba e muitas vezes as pessoas ficam batendo cabeça sem saber por quê, mexendo em fórmula, mexendo em várias coisas ali. Então, isso é importante para vocês verem a importância disso, tá? Às vezes o cliente, né, o fornecedor da peça, tem que ir lá produzir X peças por dia. Vamos lá, 1.000 peças por dia. Mas a prensa do cara é uma prensa pequenininha lá, uma prensa que não tem capacidade. O cara quer botar um monte de cavidade no molde e no fim não acaba gastando, né, mais do que precisa e não tem o sucesso. Então, para vocês verem a importância.
É isso, nós vamos ter algumas coisinhas que é importante a gente conhecer aqui, você já conhece, mas é importante a gente ressaltar, né, que faz parte do nosso cálculo. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um manômetro, tá? Que é um manômetro que está lá na prensa, lá fixado na prensa, que vai dizer quanto de pressão estou exercendo sobre o molde. Tá? Algumas formulazinhas, né? Eu tenho aqui que pressão é força sobre área, né? Eu tenho lá um molde, então vou precisar conhecer bem esse cálculozinho para vocês aí terem certeza que vocês viram aí nas costas esse cálculo aí, né? Essa formulazinha aqui vai ser a formulazinha que nós vamos utilizar basicamente para fazer quase todos os cálculos aí. Então, pressão é força sobre área, certo? Aqui está as nomenclaturas, algumas unidades que a gente tem que observar, muitas vezes a gente erra no cálculo aí não porque não sabe, mas porque acaba descuidando, né? Nas unidades, trabalhar sempre com a mesma unidade. Então, nós temos algumas unidades aí, né? A unidade universal aí é Pascal, mas as potências normalmente elas são os manômetros, né? Eles são em quilograma-força por centímetro quadrado, ou bar, ou newtons por centímetro quadrado. Então, são algumas unidades de pressão, né? Tá certo? E o que é, só recordando, então, como é que funciona a mudar de compressão que eu já passei nos vídeos anteriores, mas eu repito, aqueles amigos aí, colegas aí que não conhecem ainda o processo de injeção de processo de conformação de borracha, né? Então eu vou repassar aqui para ficar bem legível, bem entendido aí como é que funciona. Então, aqui como se nós tivéssemos uma cavidade inferior, uma cavidade superior e o nosso verdinho aqui é o elaborado. O pré-elaborado é a massinha de pão que eu coloco dentro da forma lá. Então, depois de vou com temperatura e tempo, né? Vou pensar ele aqui dentro e vai formar a nossa peça. Então, o que a gente chama então de compressão. O que é pressão específica? Que é o primeiro cálculo que nós vamos ver lá, ó, cálculo de pressão específica de cada polímero. Na verdade, nós não vamos fazer esse cálculo, tá? Nós vamos estipular esse cálculo baseado em experiências, tá? Não tem como a gente estipular um cálculo de pressão específica para cada material ou estipular a pressão específica. Na verdade, o que é pressão específica? A pressão específica é a força necessária, tá, sobre uma área, ou seja, sobre o meu polímero, né, sobre o meu pré-elaborado, que eu preciso exercer, então, força sobre a área que vai me dar pressão, como a gente viu antes, a força necessária que eu preciso colocar sobre o meu material para que ele possa conformar dentro da minha cavidade. E vocês vão dizer, mas o material é barbado. Não, pensem que eu não tenho, às vezes, um molde com uma cavidade, duas cavidades, tem um molde lá com 20, 30, 50, 100 cavidades, né? E o meu material ele pode variar conforme o custo. Então, Jari, por que eu não consigo definir uma pressão específica para cada material? Porque eu lembro que eu comentei com vocês no início da primeira aula lá, que cada material ele é feito especificamente para aquela produção. Né? Eu tenho que colocar borracha, elementos químicos ali de vulcanização, vários elementos químicos ali para poder formar aquele composto. E isso pode ter uma certa variação para cada composto. Então, para uma determinada peça, eu vou precisar de uma dureza X, 60 chora, outra 80 chora. Então, para cada um desses materiais aí, né, eu vou ter uma pressão específica que eu não consigo estipular. Então, o que a gente sugere aí para os fabricantes aí? Que façam uma experiência de laboratório para determinar a pressão específica daquele material, né, de uma vez determinada a pressão específica para aquela formulação de material, e posso usar para os outros materiais. Então, por isso que é importante a gente conhecer a pressão específica. Então, a pressão específica é a pressão mínima necessária para conformar a borracha dentro da cavidade. Ponto. Bem simples isso aí. É a força mínima, a pressão que eu devo exercer sobre aquele material, né, sobre o meu pré-elaborado, para eu conseguir conformar ele dentro da cavidade. Mas se eu não conheço, então, a pressão específica, como que eu vou saber?
Como eu falei para vocês antes, a gente tem que fazer uma experiência, muitas vezes fazer numa cavidade, medir a pressão lá do manômetro da prensa e verificar qual é o mínimo que eu consigo conformar. Ah, chegou lá em 80 kg força por centímetro quadrado, 100 kg, então daquele material é aquela pressão específica. Mas é importante, queridos, conhecer a pressão específica do material. É claro que, por experiência, a gente já sabe de alguns materiais, a gente parte de um valor, um valor aleatório, né, um valor arbitrário, arbitrado, vamos dizer assim. Então, vou repetir antes, a pressão específica é a força distribuída sobre a superfície do molde, né, no fechamento da máquina. Como eu falei antes ali, a pressão específica pode variar de acordo com o material. Como eu falei antes ali. O silicone vai dar uma determinada expressão específica, ele é um material que já escoa muito fácil, para o Viton, para o fluorsilicone, enfim. Então, para materiais, nós vamos arbitrar aqui alguns materiais em função de experiências já que a gente já conhece, né? Alguns materiais a gente vai arbitrar uma determinada pressão específica, certo? Então, por que precisamos calcular a pressão específica de material? Ou precisamos calcular a pressão desse material? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagine se eu faço um molde, eu tenho a mesma cavidade, mesma dimensão, mesma peça, né? E um molde com 10 cavidades. Agora eu vou fazer esse mesmo molde lá, o meu chefe lá, o cliente mesmo, né? Disse assim, não, mas eu preciso fazer mais produção na mesma máquina. Então, em vez de 10 cavidades, vamos colocar lá 30 cavidades. Vocês, logicamente, que vão dizer assim, não, eu vou precisar muito mais força para fazer as mesmas peças. Eu preciso mais força na máquina, né, na prensa lá, para prensar essa quantidade de peças. Mas será que a prensa tem capacidade? Será que a prensa vai ter capacidade para prensar? Antes ela prensava 10, vai prensar 30 agora, vai prensar 50? Ao contrário, vamos dizer, eu coloco um molde lá que eu preciso de, sei lá, 50 kg força para moldar aquela peça. Aí, só que em vez de 50, o operador lá na pressão da máquina lá está colocando 100. O que vai acontecer? Pode danificar o nosso molde. Então, por isso que é importante nós conhecermos a pressão específica ou a força necessária para me fazer moldar aquelas peças, tá certo? E eu vou falar para vocês mais adiante por que a gente está falando de pressão em vez de força. Simples, porque na máquina, na prensa lá, ela tem um manômetro e normalmente o operador se guia pelas pressões da máquina. Por quê? Porque a dimensão de cilindro da máquina, do platô, tudo ela é fixa, são dimensões fixas, ela não vai mudar a dimensão do cilindro, a não ser que mude de prensa, né? Por isso que eles seguiam lá pelo manômetro da máquina que identifica como pressão, certo? Então, a pressão específica, como eu falei para vocês, ela pode variar de material para material. No efeito de cálculo, a gente vai arbitrar uma pressão inicial de 100 kg força por centímetro quadrado. Por que eu estou usando essa unidade? Porque normalmente no manômetro lá ele dá duas unidades, ou é bar ou é quilograma força por centímetro quadrado. A diferença entre bar e quilograma força por centímetro quadrado é muito pequena, né? Não vai fazer diferença no nosso cálculo lá. Então nós vamos utilizar ou bar ou 100 kg como unidade, tá? Inicial como arbitrária. Vocês vão fazer primeiro um cálculo baseado nessa pressão específica do material, para calcular qual que é a pressão que eu preciso na prensa para moldar determinada quantidade de peças no meu molde, tá certo? Como ele diz aqui, ó, para materiais mais viscosos, como o caso do Viton, utiliza então 150. Claro que eu digo para vocês, repito, isso é muito do material que a gente tem que trabalhar com experimentos, tá? Esse valor de 100 é um valor já que muitos projetistas aí, baseado em experimentos, tá? Em materiais normais aí que eu chamo de ISBR, NBR, PDM, já trabalham com esse valor aqui, mas é um experimento. Vocês têm que ir lá fazer um teste,
confirmou o 100, não deu 100, deu 90, deu 80, deu 120, então aí vocês façam aquela anotação para aquele composto, a pressão específica é tal, ok? Muito bem, vamos adiante. Outro cálculo que nós vamos ver é o cálculo de fechamento, pressão de fechamento da máquina. Então, nós vimos pressão específica, repetindo, a pressão necessária para mim moldar a minha peça, dependendo do composto. Agora nós vamos para o cálculo de fechamento da prensa propriamente dita, da máquina, né? Que eu preciso saber poder moldar aquela peça. Agora, para mim poder calcular a pressão de fechamento, eu preciso de alguns dados da prensa, da máquina propriamente dita. Então, esses dados da máquina, nós vamos obter, né, do nosso cliente lá, né, do cliente ao qual vocês vão prestar consultoria, ou se vocês são funcionários da empresa, vocês vão lá já sabendo. Essa prensa aqui tem um cilindro lá de fechamento, por exemplo, cilindro hidráulico, né, com diâmetro de 200 milímetros. Um detalhe, não é dimensão de platô, tá, queridos? Não, vou pegar a dimensão do platô, lá tem 300 por 300. Não é esse daí. É a dimensão do cilindro da prensa. A gente vai ver mais em seguida ali. Então, depois de determinadas a pressão específica do composto, precisamos calcular a pressão de fechamento da máquina. Essa pressão é indicada no manômetro da prensa de vulcanização. O manômetro é um instrumento que indica as pressões lá em bar, PSI e tudo mais. Aqui um exemplo de uma prensa de borracha. Normalmente, 99,9%, eu diria quase que 100%, as prensas de borracha, elas têm o cilindro na parte de baixo. Ao contrário das outras máquinas que talvez você já conheça, outras prensas aí de estamparia, de conformação e outros tipos de peças aí, né, segmentos, elas têm o cilindro de cima para baixo, né? Essa não, essa é de baixo para cima, tá? E ele é mais lento, né? Ele não tem problema de cair. Então, a parte de segurança, NR12 ali, ela é um pouquinho diferenciada nessas prensas de vulcanização do que outros tipos de prensa, tá certo? Então, por isso que muitas vezes vocês não veem aqui, tá? Aquelas cortinas, né? Aquelas proteções aqui. Ela vai de baixo para cima, então não tem problema de cair o platô lá, segundo as normas da NR12 lá, certo? Então, aqui nós temos o platô superior, nós temos um platô intermediário e um platô inferior aqui, tá? E o manômetro. É o manômetro que vai indicar a pressão da prensa. Então, para mim conhecer, nem sempre todas as prensas têm, né, tem dois vãos assim, ó, com platô intermediário. Algumas que não tem esse platô intermediário, outras até que tem vários platôs intermediários, tá? Então, nós precisamos conhecer a dimensão desse cilindro aqui, ó, do pistão, tá? Ó, aqui eu vou mostrar uma figura ilustrativa que mostra para vocês o problema que pode ocorrer, né, no nosso cálculo aí. Se eu calcular de mais, se eu dimensionar de menos, né? Então, tenho lá, por exemplo, um molde superdimensionado para prensa, né? O cilindro é menor do que o tamanho do molde, ou a prensa superdimensionada para o molde, né? Então, por que da importância de calcular a pressão de fechamento? Porque eu posso ou não ter peças bem formadas, né? Ou danificar o molde. Se eu boto no molde aqui, boto uma pressão exagerada nesse molde aqui, ele vai me danificar o molde, né? Ele pode pensar e acabar dando uma vida útil para o molde bastante curta. Então, a resposta aqui está o seguinte: evitar danificação do molde, evitar danificação da prensa, garantir que as peças sejam bem moldadas, né, perfeitamente. Se a prensa não tem capacidade de moldar aquela quantidade de peças, o que vai acontecer? Elas vão ficar mal formadas, com muita rebarba e tudo mais, né? Dimensionalmente também pode ficar comprometido, e aí eu não vou ter uma boa moldagem. E verificar se a prensa tem capacidade de moldar as peças segundo o número de cavidade de moldes. É comum acontecer o cliente chegar lá, o nosso cliente, por exemplo, às vezes tem uma empresa pequena ou de médio porte, não tem lá grandes prensas, ou até eu vi empresas grandes aí que tem uma quantidade de prensas, mas como tem muitas peças, eles colocam lá em qualquer prensa
vários tamanhos de prensa, né? Acaba não moldando muito bem a peça. Então aí o cliente começa a dizer, mas esse molde está ruim, esse molde não tem não sei o quê, está dando muita rebarba, esse é problema de processo, coisa e tal. Não, é simplesmente porque uma prensa muitas vezes não tem capacidade para montar aquela quantidade de peças, né? Vem que isso, a importância disso, que muitas empresas que vocês podem atuar, né, de uma forma muito simples, né, muito prática, né, e ganhar por esse trabalho de vocês, porque esse é conhecimento de vocês que eu estou repassando para vocês, né, que muitos clientes não têm esse cálculo, não fazem esse cálculo aqui. Então, vamos lá. O cálculo da pressão de fechamento, eu preciso conhecer alguns dados, como eu falei para vocês antes. Que dados são esses? Dimensão do molde, ou da cavidade, diâmetro do cilindro da prensa, como eu falei para vocês antes ali, o número de cavidades que vocês precisam do molde. Simples, né? Baseado nessas três informações aqui, ó, vocês vão conseguir fazer um trabalho maravilhoso para o cliente de vocês ou dentro da empresa que vocês já estão atuando. Então, a pressão específica do composto, vamos trabalhar com algumas nomenclaturas. Aqui, como eu falei para vocês, tá? Esse valor aqui, nós vamos trabalhar com aquele valor, né, arbitrado lá de 100 kg forças. A gente vai dar um exemplo ali, tá? Um exemplo para vocês de como fazer esse cálculo. E vamos trabalhar também com algumas nomenclaturas aqui para a gente não se perder aí nas unidades de medida, tá certo? Eu coloquei lá algumas nomenclaturas, tá? Se vocês quiserem trocar essas nomenclaturas aí, fiquem à vontade. Isso aqui foi eu que especifiquei, né? Então, lá, pressão específica lá, tá? Que é a pressão específica arbitrada, tá? Eu vou colocar aqui, ó, arbitrada, né? Em 100 kg forças por centímetro quadrado, tá? SP, que seria o cilindro da prensa, a área do cilindro da prensa que nós vamos precisar, vamos dizer que o cilindro lá tenha 200 milímetros, 350, 500, varia de prensa para prensa. A pressão de trabalho ou de fechamento, que normalmente é a pressão que nós vamos calcular lá para botar no manômetro da prensa. A área do molde, que aí vai depender do tipo de molde que vocês vão utilizar, quantas cavidades tem, se é cilíndrica, se não é cilíndrica e tudo mais. A pressão exercida da bomba hidráulica, né, ou a pressão de máquina, propriamente dita. Essa aqui, na verdade, vai ser igual à pressão de trabalho, né? A pressão que está lá no manômetro. E a força de fechamento. Então, são algumas unidades aqui que a gente vai trabalhar, certo? Bom, olha, interessante. Vamos supor que a gente tenha, no nosso molde lá, ele é formado por cavidades individuais e cilíndricas. É o mais comum nos moldes de compressão e alguns moldes de transferência. Tá? Vamos dizer que essa cavidade seja cilíndrica. Que área, que diâmetro eu preciso ter ali, né? Que valor que eu preciso ter para fazer o meu cálculo. Então, eu tenho aqui, ó, normalmente a gente utiliza o diâmetro de contato dessa cavidade. Não adianta eu pegar o diâmetro da cavidade, porque eu posso ter uma área de contato X e a cavidade ser muito maior, né? Então, eu tenho lá a área de contato da peça, lá, a área de contato aqui, né? Sei lá, 100 milímetros e a minha cavidade tem 200, então vai dar uma diferença muito grande. Então, normalmente a gente pega a área de contato da cavidade para fazer o nosso cálculo, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo adiante, então, eu tenho lá o diâmetro referente à superfície de contato, né, da minha cavidade. Vamos relembrar algumas formulazinhas aí de engenharia. Isso aqui, deixa eu ver uma olhada para vocês, tá? Mas vamos só para nos relembrar disso, tá certo? Eu tenho lá que a área π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes o quê? Vezes o número de cavidades. Como eu falei para vocês, vamos supor que eu tenha um molde, né? Tipo esse daqui, ó. Esse do início aqui, ó. Eu tenho um molde com várias cavidades, cavidades individualizadas, tá certo? Então, eu peguei a área de uma cavidade e multipliquei por valor X cavidades. Nesse caso aqui tem 16 cavidades, então seria 16 cavidades.
né? Então, eu calculo a área de uma cavidade e depois multiplico pelo número de cavidades do módulo, eu sei toda a área de contato das cavidades do molde. Não adianta eu pegar aqui, meu molde aqui tem uma placa aqui de 300 por 300. Não é isso daí. Tá? Ela dá até um valor aproximado, vamos dizer assim, tá? Mas não é o mais ideal, né? O ideal é pegar a cavidade propriamente dita. Estou voltando ao nosso cálculo. Tá? Eu tenho lá, então, a área da minha cavidade vezes o número de cavidades. Então, o cálculo da pressão teria força é pressão vezes áreas, ou pressão é força sobre área, né? Então, eu vou pegar a pressão que eu preciso ali, a área da cavidade total, né? A pressão específica que eu tenho lá da borracha, que seria 100, eu vou saber qual é a força que eu preciso para moldar aquela peça, certo? Então, aqui eu vou fazer o cálculo da força para moldar todas as minhas peças daquele molde de, sei lá, 10 cavidades, vamos dizer assim. Então, a força, o que é força? É a energia necessária para executar um determinado trabalho. É a força que a prensa exerce sobre a cavidade. Normalmente, a unidade dele é em newtons ou quilograma-força, né? Depois, sim, pressão se converte em newtons, né? Então, deve-se calcular, ter o cuidado no cálculo para sempre utilizar a mesma unidade de força e de pressão. Isso aqui, né, chovendo uma olhada aí para vocês aí, vocês já sabem disso, né? Só tem que ter o cuidado. Muitas vezes eu mesmo já caí em vários erros de cálculo, não que eu não sabia fazer o cálculo, mas porque não tive o cuidado de trabalhar com a mesma unidade, né? Isso é comum, eu diria assim, de acontecer alguns erros assim, né? Então, fazer o cálculo, repetir, de repente pedir até para um colega dar uma corrigida, verifica se esse cálculo está certo e tal, né? Acontecia muito disso aí também. Então, para calcular a pressão, precisa-se da força de fechamento do molde, como eu falei para vocês. Eu preciso saber qual é a força que eu preciso exercer sobre aquele molde para que as minhas peças fiquem bem formadas, né? Então, essa força é o que a gente vai calcular agora. Então, conhecida a pressão específica necessária para moldar o composto, calcula-se então a força necessária para a moldagem. Qual é a pressão específica que eu falei para vocês? Eu diria até que os amigos aí, tá? Coloquem nos comentários aí que vocês estão assistindo o vídeo, o que vocês estão achando, o que vocês tiveram de dúvidas, e quais as sugestões também que vocês podem colocar, né, nos nossos vídeos aí, para que a gente possa passar para vocês a maior informação, a melhor informação possível, tá bom? Então, olha aqui, ó, a pressão que nós vamos calcular, que é o PE, pressão específica, né? É a força sobre a área do molde. Então, se eu colocar as fórmulas aqui, passar a área do molde para cá, né, eu vou ter que a força necessária para moldar minhas peças vai ser a pressão específica vezes a área do molde. Qual é a pressão específica que eu falei para vocês? 100 quilogramas forças, né? Que é aquela pressão arbitrária necessária para moldar o nosso composto específico lá, certo? Não esqueçam disso daí. Essa pressão específica, nós estamos trabalhando com uma pressão arbitrária agora, que deve ser testada, certo? Conhecida a força de fechamento, calcula-se a pressão necessária para na prensa para executar a força, essa força. Essa pressão será sempre a pressão indicada no manômetro. Então, olha só, o que o operador precisa saber? Ele precisa saber quanto ele deve regular o manômetro lá, né? Qual é a pressão que ele deve regular o manômetro lá para poder moldar a peça. É só isso que o operador precisa saber, certo? E ele precisa saber, para esse molde, né, eu preciso de uma pressão do manômetro lá de 50 quilos, 40 quilos, 100 quilos, dependendo de cada molde e cada composto. Então, é essa pressão que o operador precisa saber. Então, conhecida a força necessária, a força de fechamento, calcula-se a pressão necessária da prensa para executar essa força. Essa pressão será indicada lá no manômetro. Então, a força, eu sei que é pressão de trabalho vezes a pressão da prensa lá, né? A área da prensa, aliás.
Então, a pressão de trabalho, a pressão do manômetro, vai ser a força que nós calculamos aqui em cima, dividida pela área da prensa, pela área do cilindro da prensa lá, né? Então, vamos aqui fazer um pequeno exercício, tá? Para a gente ter bastante entendimento sobre isso daí. Olha só, vamos dizer que no molde tem lá 10 cavidades. Esse vídeo, depois vocês podem fazer esse exercício com calma lá, tá? Então, eu tenho lá um molde lá de 10 cavidades, né? Um diâmetro, tá, de cada cavidade de 60 milímetros. Tá? Vamos dizer que esse diâmetro seja o diâmetro de área de contato, certo? Vamos simplificar isso aqui. A área de contato do nossa cavidade é 60 milímetros. Tem uma borracha lá de 50 short. Então, qual a pressão necessária do manômetro da prensa para moldar essa peça? Usaremos uma pressão específica lá de 100 kg, tá? Como eu falei para vocês lá no início. O cilindro da prensa é 200 milímetros ou 20 centímetros, já passamos aqui para poder fazer o cálculo, tá? Então, nós temos lá que a área do molde, né, diâmetro quadrado sobre 4, vai dar lá a área de cada cavidade de 28,27 centímetros quadrados, vezes 10 cavidades, 282 quilogramas, centímetro quadrado, perdão. Agora vamos calcular a pressão necessária, a força necessária. Então, tá, a pressão necessária é a pressão específica dividida pela força dividida pela área do molde. Eu conheço a pressão específica, conheço a área do molde, eu vou saber a força. Então, eu preciso lá de uma força equivalente a 28 mil quilogramas para poder moldar aquelas peças. Então, 28, o que eu vou fazer agora? Vou calcular a pressão da prensa, certo? Então, calculando a pressão da prensa, eu tenho que ir lá. Lembro que eu conheço já aqui a pressão, a força necessária, certo? Então, calculando a pressão da prensa, a pressão manométrica lá da prensa, eu tenho que a área do cilindro, né, que é o SP, que é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu tenho a área do cilindro lá, meu cilindro lá tem 20 centímetros, lembram? Tá? Eu especifiquei lá, ó, 20 centímetros, né? Tem lá, então, a área do meu cilindro da prensa tem 314 centímetros quadrados. A força vai ser os 28, a pressão sobre a área, né, da prensa. Então, tem lá que a pressão vai ser os 28, que é igual a pressão de trabalho, vezes a área do cilindro da prensa. Então, a pressão do manômetro lá vai ser praticamente 89,98, ou seja, 90 quilogramas força. Eu preciso de 90 quilogramas força por centímetro quadrado, regulagem no manômetro lá, para poder fazer essa prensagem desses 10 cavidades aqui de 60 milímetros. Bem, qual é a importância disso? De repente, se deixar pela mão do operador, ele vai colocar lá 150, 200 quilos. Eu já vi isso, eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. Eu já vi acontecer isso, tá? Danificar um molde isso, tá? Aqui algumas distribuições de cavidades que vocês podem optar no molde, né? Uma ou outra, sempre deixando, a gente vai ver isso aqui mais adiante, tá? Aqui, sobre o molde de transferência. Sobre o molde de transferência. Então, só para a gente relembrar, tá? O que é o molde de transferência? Eu tenho aqui uma cavidade, eu tenho aqui um pote, a gente chama de pote, um material, um capilar e a peça e a cavidade inferior. Só para relembrar o que é o molde de transferência, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de molde de transferência, tá? A cavidade, né? A parte do pote, o pilão, o material e aqui a peça. E aqui o capilar de injeção ali que transfere para a peça. Aqui um exemplo, tá? Que eu peguei, tá? De um molde de transferência, de como é que funciona. Coloco o material aqui, ó. Aqui é o material, ele vai moldar ele ali, enchendo a peça. Tá certo? Capilar. O que é capilar de transferência? É o orifício por onde vai passar o material. Então, esse orifício aqui é muito importante, queridos, saber no molde de transferência, dimensão de capilar, quantidade de capilar e posicionamento do capilar em relação à peça, tá? Então, é muito importante, a gente vai ver esses dimensionamentos, tudo como funciona aqui, tá certo?
Bom, quais são os cálculos necessários para mim calcular sobre o modo de transferência? Eu vou, para não ficar muito estendido, eu sei que é muita informação, de repente, que eu passei para vocês até agora. A gente vai ver numa próxima vídeo aí os cálculos que envolvem o modo de transferência. Tá? Então, aqui tem a parte do pilão, tem que dimensionar o pilão. Né? Então, isso tudo é importante, tá? Que a gente conheça no modo de transferência. Onde é que eu utilizo o modo de transferência? Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de utilização de modo de transferência, que tem muitas dúvidas. O pessoal, mas modo de transferência ele é complicado, não sei o quê, mas tem situações que, se você não tem injetora, muitas vezes tem que trabalhar com modo de transferência. Então, tem algumas coisas que precisa, é indispensável que seja. Ele tem mais custo, mais gasto, mas às vezes é necessário. Tá certo? Então, fica aqui essa aula de hoje, tá? Que é bastante importante. Eu sei que é uma aula muito assim, teórica, né? Na parte de cálculos ali, mas são a parte fundamental que vocês tenham uma assertividade no projeto de vocês, que vocês possam dar assim confiança no cliente de vocês e aonde vocês vão poder chegar no cliente de vocês e dizer assim, olha, eu posso melhorar em X%, você vai ter um ganho de X%, né? Essas peças estão dando problema por causa disso, daquilo, porque não está usando a pressão certa. Você está danificando o molde desnecessariamente, esse molde não serve para essa prensa, tem que diminuir a pressão. Então, essa consultoria você pode fazer dentro da empresa de vocês, onde vocês estão trabalhando, ou vocês podem prestar para outras empresas. Eu quero trazer aqui alguns vídeos assim bastante interessantes que eu vi, desperdícios assim de empresas grandes, aí, empresas que fazem milhares de peças por dia, assim, estão colocando material fora, assim, que vocês podem fazer um trabalho assim bastante interessante, assim, com ganhos para vocês, ganhos para o cliente de vocês. Vocês podem chegar assim a um valor bastante interessante, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, de curtir aí, dar o like de vocês. Também, se vocês tiverem dúvida, deixem as dúvidas ali. Eu vou estar respondendo as dúvidas para vocês. Se vocês quiserem deixar o WhatsApp, o e-mail de vocês, vocês podem nos passar aí, tá? Que eu vou estar respondendo esse e-mail para vocês aí esse WhatsApp ou mesmo no próprio vídeo ali, tá? Que vamos trocando essas figurinhas aí. Críticas também estão abertas, tá? Sem ofensas, né? Mas críticas também são abertas aí. Se vocês têm outras experiências aí, também são todas bem-vindas. A ideia aqui é compartilhar experiências, tá? Por isso que eu estou passando para vocês aí, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo aí.